Então, é normal. Vou tentar ser prática e, de qualquer maneira, ela vai ficar salva para a gente conseguir ter acesso. Essa semana, né, a gente meio que fecha o primeiro semestre de 2021. Normalmente, o período de ensino de redação, ele sofre algumas alterações na passagem de semestre, porque é o marco para a gente de quando, de fato, as aulas param de ser tão estruturais e a gente vai se focar um pouco mais no tema de redação. Até mais ou menos junho, talvez julho. Nesse ano, como a prova teve algumas alterações, até maio. Encerram-se os assuntos que podem surgir no Enem. A gente, por exemplo, Bianca, rolou uma hiper falta d'água aqui, agora em setembro. Vamos dar um chute aí. Falta d'água. O tema pode ser água e meio ambiente? Não. A redação já está pronta. Os eventos que ocorrem normalmente após o período de junho, julho é o nosso final, assim, grande finale. Não são temas que entram mais como redação. Então, é o momento da gente fazer uma revisão do que aconteceu no mundo, da gente começar a encarar de fato os temas para conseguir aquela notinha legal, certo? É importante a gente levar em consideração que os eventos que vão acontecendo, as novidades do mundo, para a redação, elas são muito mais importantes no campo legislativo. A gente já deve ter... que esquisito. Não sabia que estava sendo aceito aí e não estava conseguindo. Espera aí, rapidinho, meu amor. Deixa eu tentar aqui falar com o pessoal. Esquisito, eu achei que não estava conseguindo falar com os meninos. Gente, perdão. Oia. Pera. Tá com retorno para vocês? Se tiver com retorno, vocês me falem, tá? Ai, Deus. Ainda bem que eu não comecei, eu fiquei esperando, realmente eu estranhei. Acho que foi porque eu entrei pelo e-mail errado. Eu normalmente crio o Meet pelo celular enquanto vou organizando o setup aqui de tela e tal. Boa tarde, meus amores. Vou esperar. Vou começar, mas aí já tô aqui no celular. Se der retorno, vocês me falam, porque eu tô em 3 dispositivos. Eu tô no tablet, eu tô no celular e tô no notebook. Aí pode dar retornozinho. Se estiver dando, vocês falam, tá? Bem, então vamos reiniciar. Eu estava na parte introdutória mesmo. A gente estava conversando um pouquinho sobre como o ensino de redação muda na passagem do semestre, tá? Quando a gente está no primeiro semestre, a nossa... Boa tarde, Maísa. O nosso segmento muda, tá? A prova de redação, a prova do Enem, na verdade, ela fica pronta ali em julho, tá? Julho é a nossa métrica. É o momento que a gente pensa, não, agora acabou, né? Então, assim, quando a prova está pronta, normalmente julho é a nossa métrica máxima. Normalmente maio, junho, julho, a prova vai sendo pronta. A gente teve essas informações de quando a prova fica pronta por alguns anos que a redação foi alterada, né? Por exemplo, a gente teve ano passado, Bolsonaro acessou a prova, teve acesso à prova, não aprovou e pediu para ser refeita. Imaginamos nós que era sobre o tema de redação, porque o tema de redação é o que mais tem divulgação na mídia. Ele não olhou questão por questão, 130 questões. Mas a partir dessas métricas que os avaliadores foram passando para a gente teve um parâmetro de quando é que a prova está pronta. E ano passado a prova chegou a ficar pronta ali no caminho de julho a agosto. E aí foi a nossa métrica máxima. Então, a partir de julho, tudo que acontece a partir de agora, para a redação, para a Enem, não tem importância para nós como professores. Porque a prova já está pronta. Agora a gente vai entender o que foi que aconteceu no mundo e como as nossas atualidades podem inferir da redação, principalmente como tema de redação, tá? Então, essa é uma revisão que eu promovi, na verdade, na semana de propulsão. Mas teve um evento meteorológico, a gente só tinha, 7 alunos em sala, infelizmente. Os alunos foram chegando depois, assim. E, querendo ou não, muitos alunos não podiam pela disponibilidade local mesmo, né? Moram em outra cidade e tal. Então, isso fez com que eu pegasse essa última semana, que em tese vocês estariam de férias,
e decidi dar essa monitoria no sentido de propulsão, tá? A gente vai seguir uma revisão da monitoria, mas também uma revisão de redação, tá bom? Então, vamos lá. Temas possíveis para o Enem 2021, de cara, tá? Primeiramente, esses temas eles vão ser paramentados quase sempre em, primeiro, tem o tópico que sempre fica ali, vai cair, não vai cair, vai cair, não vai cair, e a gente vai incluindo a redação, como esses dois aqui, tá? Existe o segundo tópico que está associado aos temas do ano. Desculpa, leis do ano. A gente vai conversar daqui a pouco, mas já posso mostrar para vocês. Existe um histórico dentro da redação do Enem de colocar o tema de redação num sentido legislativo, tá? Em 2009, surgiu o Enem, como vocês conhecem hoje. A estrutura anterior a 2009 era uma estrutura que ajudava a medir o ensino médio, não estava associada com a aprovação. Em 2009, houve a instalação do SISU, do ProUni, do Enem. Contudo, houve um tempo de adaptação das instituições federais, né, universidades federais especiais, que se voltavam para ingressar, pegar esse aluno do Enem. Isso demorou 2 anos, tá? Então, foi 2011 que a gente teve, de fato, o Enem como conhecemos hoje. Então, por exemplo, vocês viram aí a notícia, né, que Pernambuco teve o menor número de inscritos no Enem desde 2008. Então, perceba, na verdade, é o menor número de inscritos desde que o Enem, que hoje vocês conhecem, existe, tá? Já que ele surgiu em 2009. Vamos seguindo. Em 2013, a gente teve o primeiro tema de redação associado à lei. Tá? A gente vinha desde 2009, o tema de redação foi ganhando muita mídia, sempre foi um tema midiático forte, desde 2009. E aí, em 2013, a gente teve um debate sobre a lei seca no Brasil, tá? As implicações da lei seca no Brasil. Teve uma relevância muito forte, porque percebeu-se que havia menos crítica ao governo, em especial na mídia, não era só o estudante. Era a mídia também que aparecia com menos intensidade. Nesse segmento, eles começaram a pensar, a gente pode incluir leis como tema de redação. Tá? Então, o que acontece? Em 2013, a gente teve isso. Em 2014, a gente teve o tema de publicidade infantil pela lei, pela resolução 163 de 2014, que restringia essa publicidade. Podem perceber que reduziu. A gente teve violência contra a mulher, que, embora vocês podem pensar na Lei Maria da Penha, no mesmo ano teve a lei do feminicídio, que aumenta esse julgamento quando ocorre o caso de morte, né, assassinato ou homicídio, para a mulher específico, só por ela ser mulher, e todas as relações que existem, né, contra a violência contra a mulher. Isso foi a lei de 2015 que ampliou a Maria da Penha. Então, mais uma lei do mesmo ano que gerou tema do mesmo ano. Isso seguiu-se. Em 2016, teve intolerância religiosa. Teve a lei das religiões em 2016. Em 2017, tivemos o desafio para a educação dos surdos no Brasil, por causa da lei de inclusão dos surdos na educação. Em 2018, teve manipulação de dados, lei de proteção de dados. Em 2019, a gente teve o tema de cinema, porque houve uma lei que ampliou, que não, na verdade, que diminuiu os impostos para regiões interioranas de cinema, e a gente vem vendo, desde então, uma abertura de cinemas em regiões interioranas, tá? E, para finalizar, a gente teve o ano passado, 2020, com doenças mentais, que, curiosamente, foi uma lei que, na verdade, surgiu no próprio ano de 2019. E aí, gerou aquele cacuete. Sempre era lei do mesmo ano. Mas, com as alterações de data, a gente teve alterações também no tema de redação. Então, esse ano, a gente vai ampliar um pouquinho o nosso bloco de leis, que antigamente ia de janeiro de 2021 até mais ou menos julho de 2021, e vamos pegar também leis importantes do ano de 2020, baseadas no tema de 2019, tá? Basicamente, em 2019, teve uma lei que ampliava esse julgamento para estigma mesmo, né? Preconceito em relação às doenças mentais e algo próximo ao capacitismo, próximo, tá? Mas é uma questão muito mais legislativa que não cabe tanto a gente. Cabe a gente entender aqui. Eu também vou mostrar temas para vocês que tiveram leis de 2020 e de 2021, tá? E quase sempre por causa desse fechamento, a maioria dessas leis foi aberta em 2020, mas só foi votada em 2021, tá? Vai ter um segmento nesse sentido, e é isso que faz com que a gente amplie a nossa cabecinha. Esse é o bloco
dos temas que eu vou colocar aqui no número 2. Para finalizar, número 3, vão ser apenas temas que têm grande relevância no ano, tá? Esse nosso primeiro slide aqui, apresentamos mobilidade urbana e evasão escolar. Temas que todo ano a gente aposta. Na minha época de estudante, terceiro ano, produzir sobre mobilidade urbana. Lembro que foi a minha primeira prova. Entendeu? Então, assim, a gente já tem esse comportamento de esperar a mobilidade urbana todo ano. Esse ano a gente vai esperar um pouquinho mais no segmento sustentável. A gente pode pensar também na sanitarização dentro da pandemia, né? Fica um pouco mais amplo o tema. Depois a gente vai ter evasão escolar no Brasil, que também é importante, mas agora em especial a gente pode olhar com um olhar assim, mais atento à evasão escolar. Afinal, pelas consequências pandêmicas, né, a gente vem vendo os alunos não só desistindo do ensino superior, mas da escola como um todo, tá? Aumento da violência doméstica na pandemia. A gente teve um aumento de 40% nos números de denúncia apenas entre abril do ano passado e abril do ano 2019 2020. Então, lembrem-se que a gente entrou em pandemia ali 17 de março, 18 de março. Então, com um mês, na verdade, de pandemia, de fechamento geral, lockdown, a gente já viu um comportamento de aumento da violência doméstica. Isso tem vários fatores associados, e depois houve uma lei no mesmo ano, que foi postergada para esse ano, tá? Falando sobre como todos os pontos de amparo à violência doméstica devem estar abertos durante a pandemia. Tá? Então, Hospital da Mulher, Delegacia da Mulher, DPCA, que é a Delegacia de Crimes contra Criança e Adolescente, de proteção, na verdade. Tivemos também uma ampliação lá do Estatuto do Idoso. Então, esses grupos, né, que estão tão relacionados com a violência doméstica, porque são minorias, eles tiveram todas leis. Todos tiveram a rede de apoio. E a gente pensa que esse pode ser um possível tema para esse ano. Tá? Boto minha estrelinha aqui de tema que eu acho muito possível de cair. Violência contra animais domésticos e silvestres, outra estrelinha maravilhosa. Porque, assim, teve lei ano passado, teve lei esse ano. A gente tem um... 2019, né? Oi, Vitória. Que teve essa do animal, que o cara trabalhar com cachorro. Foi. Teve projeto de lei entre esse ano e ano passado, porque, como eu falei, os projetos de lei foram eleitos e demorou para ser votados. Mas houve um aumento, né, da pena, e não só isso, mas hoje os crimes são, se forem pegos em flagrante, eles podem levar à prisão, coisa que não acontecia. Tem chance de ser assédio moral? Vou conversar sobre, mas tem sim. Tá? Tem mais 3 slides ainda de tema, mas tem chance sim. Só finalizando a violência contra os animais domésticos, a gente tem muito debate, não só isso, mas na política, no ramo político, a gente tem muita gente se elegendo com essa causa, e aí eu acho também que é algo que pode surgir no nosso tema, tá? A gente teve reparação de leis e anda se pensando em toda uma rede de apoio também. Afinal, são cidadãos que pagam também impostos, tá? Tem um debate interessante, a cachorrinha da Taylor Swift, ela é a cachorra mais rica que existe no mundo, se não me engano. E ela paga impostos de maneira comum. Então, isso é um dos argumentos utilizados. Ela ganha muito dinheiro com campanhas e tal. E ela também ajuda, né, nos impostos como qualquer cidadão. Então, precisa também desse suporte, dessa rede de apoio, visto que há impostos aplicados, né? São animais domésticos e que consomem produtos que têm impostos. Então, vem se discutindo para que gerar uma rede de apoio também. Não só isso, mas só retomando, esses temas também estão muito relacionados, tá? A violência contra os animais também é uma violência doméstica, porque ela ocorre no ambiente domiciliar, tá? Para finalizar, tabagismo entre os jovens entra nesse ramo que não tem lei, mas a gente teve algumas alterações, o surgimento de algum projeto de lei, mas nada muito relevante. Acho que é projeto de lei que fala. Basicamente, o problema do tabagismo entre os jovens é que era algo que vinha caindo próximo ao HIV, né? A gente teve um movimento de diminuir o uso de tabaco, diminuir a questão da camisinha também, quer dizer, do HIV, sexo sem camisinha. E hoje as pessoas têm conhecimento, mas ainda tem esse movimento de abraçar. Então, pensa assim, o que está gerando isso? É importante vocês lembrarem também que empresas como a Marlboro, a família Pôncio lá, quem gosta das fofocas, a Sara Pôncio, o pastor Pôncio,
que é pastor, mas é dono de várias empresas de cigarro, de tabaco, eles financiam hoje o que o brasileiro chama de rap, que é rap, tá? É só porque tem melodia associada, a gente gosta de chamar de MPB também. Mas, basicamente, esse rap nacional vem sendo financiado por empresas de tabaco e empresas de etílicas. Afinal, você está cantando e bebendo, ou cantando e fumando, a pessoa associa a música Uhum. com o fumo, ou a Ô, música com a professora, bebida. Oi, Pedro. também tem um livro bem legal, Brainwashed, que muitas empresas de tabaco e essas coisas mais, tipo, combatidas pela mídia, eles usam os jovens como novos consumidores, já que a maioria tem prazo de validade, então eles precisam de uma rotatividade. Então eles vão para o rap, vai para rock, principalmente, locais onde o jovem se sinta parte de um Ou até grupo na melhor. questão do funk mesmo, porque é o que mais tem no street, é o povo fumando, o povo bebendo. O funk é mais droga, mas o rap, principalmente o rap e o rock and roll cigarro, é muito presente. Sim. Eu tinha visto uma notícia, agora eu vou precisar direitinho para passar para vocês. Se eu não me engano, é a Malibu. A Malibu Studios, que é uma das menores, assim, mas incentiva uma galera legal. E a Pineapple, no passado, já foram financiadas pela Marlboro, tá? Que é uma das empresas do Ponce, se eu não me engano. Tem Então, um filme pastor financiando. Pode falar, Pedro. Tem um filme muito legal sobre a indústria do tabaco nos Estados Unidos, que é Obrigado por Fumar. É muito legal. Assiste, Obrigado é por bem fumar. legal. Obrigado por Fumar, Perfeito. é bem legal. Olha, já fica. Eu vou assistir. Eu nunca vi. Vou ver. Tem na Netflix. Pergunta chata, né? Acho que tem. Mas tem? Tem não. Eu peguei piratão. Ah, Eu besteira. assisti pelo Gente YouTube, chata. tava uma imagem meio ruim, que tem todo o filme que tem pelo YouTube, mas dá pra assistir. Hoje acabou-se. Pronto, todos nós unitíssimos assistir. Muito obrigada, Pedro, pela indicação. Então, vejam, a gente percebe, né, toda essa rede e tal de apoio e de contra-apoio, tá? Continuando, temas possíveis para esse ano também. Leitura para a juventude, desafios contra a desinformação. Tema que teve lei esse ano, houve um aumento nos impostos nos livros de maneira geral, né? Um aumento que foi bem contraposto, bem debatido na Teve um mídia. cara que ele falou sobre isso, que ele disse assim, não, porque jovem não lê, alguma coisa assim. Isso. Na verdade, a declaração do Guedes foi que só rico compra livro, então colocar imposto no livro é a mesma coisa que colocar imposto no rico. Um absurdo, sabe? Mas ficamos aí. E não só isso cai sobre revistas, isso cai sobre jornais, isso cai sobre mangás. Ô, professora. Tudo. Oi, Pedro. Mas isso aí não dá muita abertura para atacar o governo abertamente? Tipo Que bom, assim. ia falar exatamente isso, Pedro. Parabéns. Não acho que vai cair. Por isso que eu não coloquei debate sobre leitura para a juventude, sabe? Eu acho que se fosse cair, ia ser mais nesse segmento. O contraposto do jovem é a leitura, a questão da internet associada, né? A gente às vezes não coloca, mas um aluno que lê notícias na internet, ele é tão bem informado quanto um aluno que gosta de ler, mais ainda do que um aluno que gosta de ler fanfic, sabe? Aí tem esse debate a leitura positiva. Eu acho que é algo assim que possa cair no máximo, sabe? Mas não criticando o governo, jamais. Até porque, se o tema passou, né, não teve nada na mídia, o tema passou por Bolsonaro. Porque eles não são burros, né? E ele não ia deixar o tema que eu criticar ele a torto e direito. No máximo, acho que leitura para a juventude, crítica na juventude, tá? Textos motivadores bem pesados, voltados para a juventude. Sempre é bom a gente pensar nesse segmento, muito bom. Seguindo, conciliação do desenvolvimento econômico e preservação ambiental entra naquilo que a gente todo ano aposta, mas não, tá? Ensino à distância. Agora a gente tem uma bronca pesada que eu acho que tem grande chance de cair. Esse ano teve lei, ano passado teve lei, e está rolando um projeto de lei que foi votado contra para disponibilizar a internet para os estudantes de escola pública, tá? Não só federalmente, mas municipalmente também. Então, tema super importante, a gente compreender esses desafios. Também acho que se fosse cair, ia cair um texto motivador criticando a galera que está na escola pública sem precisar. E talvez refletindo também a nova BNCC. Não sei se vocês lembram, mas em 2018, o vampirinho Temer
aprovou a nova Base Nacional Comum Curricular. Base essa que só foi aceita pelo ensino público. O ensino privado não aceitou, não gostou, e basicamente, em tese, em 2021, começava-se. Por causa da pandemia, foi ampliado mais um ano, mas agora em 2022 começa. Os alunos que entram no primeiro ano podem escolher as matérias que vão estudar. Mas não vai ser, tipo assim, para quem já está no segundo e terceiro, não, né? Oi, Vitória? Não vai ser ampliado para as outras turmas, não, né? Porque tem Só para o primeiro ano. terceiro. Quando, tipo assim, a turma que está vindo agora do nono entrar no primeiro ano, inicia-se essa BNCC, sabe? Mas aí é um ponto importante, né? Porque ela traz benefícios, né? E malefícios. É importante a gente conhecer essa BNCC. Relação de desmatamento e o surgimento de novas epidemias. Tema que já foi algo que a gente sempre acreditava, muito mais nessa relação desse tema superior, não acredito que vai cair. Persistência do racismo. Teve lei esse ano, projeto de lei. Contudo, já caiu, né? Em 2016, a gente teve aquelas ocupações contra a saída da presidente Dilma e a entrada do presidente Temer. E a gente teve intolerância religiosa para a prova normal. E como teve muita gente que não pôde fazer porque prédios estavam ocupados, tivemos intolerância racial. Então, não acho que vai cair. Embora teve lei, se não houvesse essa lei, era a minha maior aposta, sabe? E racismo estrutural, se cair, é um tema que, acreditem, não vai contra Bolsonaro, tá? Racismo estrutural está relacionado com as nossas instituições e política não entra em grande fase. Entra muito mais Isso na é contexto sociedade. histórico. Isso, Pedro. Eu acho que não só contexto histórico, mas a questão, de fato, das pessoas postergarem isso, e eu já vi muito discurso do próprio Bolsonaro, que o negro em si é racista, e o racismo estrutural fala sobre isso, né? Fala sobre a nossa criação ter sido voltada para isso e a gente não consegue entender. Porque tem não poderia falar do ensinamento lá que os pais passam, porque é o que mais faz ainda ter. Não entendi, meu amor. Pode repetir? Nesse tema aí da persistência do racismo estrutural, poderia falar do ensinamento familiar. Sim. Acho que não só isso, mas a sexualização como um todo, né? Já vi alguns comentários antigos do próprio Bolsonaro falando que disso, e ele não está incorreto nesse ponto. O que eu já ouvi falar que acho que é palmitagem, né? O termo palmitagem já foi utilizado pelo Bolsonaro. Então, eu não acho que é um tema que, se caísse, iria prejudicá-lo, tá? E aí é importante a gente compreender o que é racismo estrutural, pesquisar um pouco mais sobre. Eu indico para vocês, embora tem gente que critica muito, um Instagram chamado Pretitudes, eu gosto bastante, eu aprendo bastante sobre essa questão. Fica aí para vocês a dica, tá? Para finalizar, saúde mental, cyberbullying, depressão e suicídio. Foi tema que eu apostei ano passado, caiu, a gente com certeza já imaginava que ia cair, mas no segmento de cyberbullying, eu ainda acredito para esse ano, tá? Doença mental, beleza, mas cyberbullying é uma sacada diferente, tem a ver com padrão social, envolve racismo estrutural também, são várias questões que a gente pode incluir na redação. O assédio moral e sexual, que foi o que tinha se perguntado, tema que eu aposto, teve lei esse ano, teve postagem sim do INEP, e agora fala que isso é besteira, mas não é. Afinal, se o INEP está tendo esse foco numa lei, e a gente já conhece esse comportamento do Enem, é burrice não pesquisar sobre, é burrice não escrever sobre. Aí vai ter debate esse semestre agora. Lembrando que a gente finaliza hoje o nosso semestre e vamos dar posteridade, né, nos próximos dias. E aí eu vou trazer todos esses temas para vocês, ou já trouxe. A importância do SUS era um tema também que a gente sempre acreditava que ia cair, mas esse ano tem uma relevância mais forte por causa da pandemia, né? A gente começou a debater sobre outros sistemas de saúde no país e no mundo, começou a ver, né, que quanto é que custa uma internação hospitalar nos Estados Unidos e aqui no Brasil não. A gente começa a perceber também. R$2.000 se você quebra um braço. 200 mil, Reais não, 5 dias de Covid. É ridículo. E não só isso, mas assim, a gente também percebe um comportamento contrário. O brasileiro, por não valorizar o seu bolso, né, o gasto do saúde, do SUS, ele não valoriza também pegar a doença. Se pegar, pegou, eu vou internado e passa. Realmente, passa. Você não vai ter custo nenhum com isso. Agora, a gente vê um comportamento diferente nos Estados Unidos. Eu vou indicar para vocês, eu não sei se... Depois eu mostro para vocês.
Lá no site da BBC News, no YouTube, na verdade, que eu já falei para vocês pesquisarem sobre, é muito bom, BBC News Brasil. Ele fez uma postagem sobre como tinha 9 milhões de vagas, na verdade, tinha 9 milhões de desempregados nos Estados Unidos e tem 1 milhão de vagas. Boas, vagas interessantes, vagas empregáveis. Mas a galera não quer se empregar porque eles sabem que se eles pegarem a Covid, eles vão ter um custo muito superior ao trabalho. Não só isso, mas pagaram babá, tudo isso, fora o apoio que o governo está dando aos americanos, né? Existe uma ajuda de custo agora, fez com que os americanos não queiram ocupar vagas de emprego. Então, vagas de emprego simples, que têm contato demais com o público, estão vazias. Porque a galera não quer trabalhar sabendo que o custo para a internação de Covid é muito maior do que o benefício do dinheiro. 12 mil reais por mês. Então, veja... Oi, Pedro, pode falar. Aí, nesse caso, as pessoas, tipo assim, o custo que essas vagas estão sendo ocupadas por imigrantes, tipo, de baixa especialização, tipo assim, isso está contribuindo com a onda imigratória americana? Pior que não. Porque o que está impedindo as pessoas de ocuparem essas vagas, existem vagas já para imigração e vagas americanas. O que está impedindo são essas vagas americanas, sabe? Então, pior que não. E outro ponto relevante é que o movimento migratório também sofre a mesma questão. Se eles pegarem Covid, eles vão pagar e esse custo é muito maior do que o emprego, sabe? Mas acho que entraria nessa importância do SUS e da valorização da saúde como um todo. O brasileiro não valoriza a saúde porque ele não gasta com ela, né? E lá fora, sim. Telemedicina no Brasil teve lei ano passado, tema importante, já debati com vocês, eu acho massa, acho que pode cair. E saneamento básico, todo ano fala que vai cair, nunca cai, mas eu estou trazendo aqui para vocês, tá? É importante produzir. Não só isso, mas assim, falando sobre universalização do saneamento básico, só um OBS, mais chance de cair por causa da pandemia, tá? Lavar a mão, ter água encanada deveria ser o básico. A gente sabe que não é, no Brasil especialmente, mas deveria ser. Eu só quero fazer um adendo aqui a assédio moral, porque eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho mais sobre. É importante a gente lembrar que assédio é diferente de, importunação sexual, que é diferente de estupro, tá? O assédio, que a gente chama de assédio, não é assédio. O assédio é você tirar proveito de uma relação trabalhística e lembrar que o trabalho, de acordo com a sociologia, é a nossa terceira instituição social. A primeira é a família, a segunda quase sempre é a escola, igreja, um ambiente competitivo, mas de boinha. E o terceiro é o trabalho, a universidade, é de onde você tira o seu sustento, né? E aí essa terceira instituição social, de acordo com a sociologia, ela, como garante o nosso sustento, ela pode mexer muito forte com o nosso psicológico. O assédio moral e o assédio sexual são tirar proveito dessa relação profissional para abusar moralmente e sexualmente de alguém, tá? Então, o assédio já diz por si relação profissional. E assédio por si só também fala sobre moral e sexual. Se o tema do Enem especificar, se ajustem também. Mas lembrar que o assédio moral já vai nessa questão de você tirar proveito, de você escrachar, de você maltratar, de você não ter jeito, né, de uma agressão psicológica. O assédio sexual também envolve questão psicológica. Se você manda uma cantadinha, tira proveito dessa relação, também é assédio sexual. Ô, professora. Oi, meu amor. Na questão do saneamento básico, teve a questão da lei, do novo marco regulatório do saneamento, né, do público privado. Sim, sim. E, assim, é um problema. Eu ia comentar sobre isso daqui a pouco, mas que bom que você trouxe, meu amor. Só para finalizar a parte de assédio, só para finalizar, importunação sexual é o que a gente chama de assédio, tá? Que é o cara no ônibus, no metrô, tentar tirar proveito, tocando, olhando e tal. E o estupro é o ato com sentido de penetração, tá? Bucal, oral ou anal. Pronto. Indo agora para a universalização do saneamento básico. A gente vem tendo um movimento desde 2012 no Brasil de agir inconstitucionalmente, tá? O saneamento básico é responsabilidade do Estado, assim como Correios, tá? Mas acho que, eu não sei vocês, mas as minhas últimas 15 compras online
Nenhuma delas foi pelos Correios. E dentro da Constituição fala-se que a entrega, essa parte de transporte, ela é exclusiva da federação. Do mesmo jeito que Pedro trouxe para a gente tem também o saneamento básico sendo privatizado, a gente também está tendo as relações de algumas grandes empresas que constitucionalmente eram garantidas de ficarem sempre sendo estatais e estão sendo privatizadas. Então, a bronca do saneamento básico rola um pouco mais embaixo, sabe? Pagar por água, em tese, já é algo meio errado, entendeu? E a gente vai perceber um movimento aí de não ter mais só com pesa. Vai ter várias empresas cuidando do saneamento básico, que constitucionalmente está errado. O problema não acho que é isso, acho que a questão é a passagem da Constituição. Mas, ao mesmo tempo, o estado de emergência da Covid permite esse tipo de situação, entendeu? Então, é uma situação bem controversa. Eu acho que se eu fosse vocês, pesquisava um pouco mais sobre isso e sobre o que Pedro trouxe pra gente. Tem lei, pode cair, tá? Bem, como eu tinha falado esse slide aqui para vocês, é importante vocês perceberem essa questão de leis, porque é um foco que vai diminuir os questionamentos governamentais, né? E, ao mesmo tempo, o foco da mídia associado ao governo. Vamos só continuar relembrando agora mais sobre redação, tá? Algumas dúvidas básicas que a gente precisa ter em mente. Já que já finalizamos essa parte de estrutura, né? O que é a redação do Enem? Ele é um texto dissertativo, argumentativo. Aí é importante ter em mente o que significa argumentar. Porque eu vejo muito aluno falando assim, Bianca, argumentar é defender o ponto de vista. Ele decorou o que o professor falou para ele. Né? Então, ele tem em mente que defender ponto de vista é o argumento. Aí vem a questão. Argumentar, eu quero que vocês decorem para Enem, que argumentar é a mesma coisa que problematizar. São sinônimos, tá? Então, não existe um argumento sem problema, tá bom? Por quê? O grande objetivo da redação é a solução. A nível de Enem, tá? Outros vestibulares que seguem, de fato, o texto dissertativo argumentativo, não é assim que rola. Mas, infelizmente, o Enem ele tem essa pequena relevância da competência 5, que não existe nos outros vestibulares. Não existe solução da conclusão nos outros vestibulares, mas no Enem existe. Então, assim, a C5 muda tudo. O argumento só existe como problema. Se você finalizou o seu desenvolvimento, se você finalizou a sua redação e você não conseguiu encontrar um problema, então a sua redação falhou. Não só isso, mas lembre-se, você está propondo um problema que vai ser da sua própria solução. Então, se você coloca um problema que você não consegue solucionar, você também acaba falhando, tá? Então, lembrar, texto dissertativo argumentativo termina com problema, que é o que a gente chama de fechamento, tá? Vamos seguir. E dissertação. Dissertar significa falar antes de falar. Falar antes de falar é tipo assim, gente, ó, não é que eu seja preconceituosa, não, tá? Mas eu não falei nada. Mas vocês já sabem que você é preconceituosa. Vocês já sabem que esse mais, em toda a construção da frase, o meu olha, o meu tá, né, o olha para chamar a tua atenção, o tá para deixar claro o que eu tô falando, embora seja contraditório, ele vai se montar em falar antes de falar. A dissertação é isso. Não só isso, mas ela vai se remeter a essas orações serem muito complexas, serem subordinadas entre si, ou seja, dependentes, e coordenadas, relacionadas, né? Mas que falem antes de falar. Nisso, existem duas estruturas que eu já quero que vocês comecem a excluir da sua redação nesse segundo semestre. Tá? É o que e o gerúndio. Motivo. O que e o gerúndio, eles conectam. Eles são conectivos, mas eles não são mecanismos linguísticos da dissertação. A C4, quando você dê, ela não coloca assim, inclua conectivo. Ela fala, inclua mecanismos linguísticos da dissertação. O que, ele entra como pronome relativo, tá? O qual, cujo, pode substituir. Ele entra como conjunção causal consequencial, então pesquise algumas conjunções para colocar. E ele também pode entrar como preposição, troca por um como que você vai ver que resolve. Ou seja, o que ele se encaixa em 3 situações gramaticais, tá? Então, quando você coloca apenas o que, você não está fazendo aquele mecanismo linguístico. Se você coloca um qual, eu sei que é um pronome relativo, você está se referindo àquilo. Se você coloca
uma conjunção causal, consequencial, eu sei que você está gerando uma relação de causa e consequência. Se você coloca um como, eu sei que é uma preposição, é algo pedido pelo verbo. Mas se você coloca só o quê, eu não sei. É tipo assim, o que aconteceu ontem... O que aconteceu ontem? Visto que tudo isso... Poxa, me confundi um pouco. Vou voltar para o visto para ver se me ajuda. Quando você coloca a situação a qual estou me referindo, eu sei que eu estou voltando a algo que ela trouxe lá no meio da história, sabe? Então, assim, que e gerúndio já é algo que vocês têm que começar a tirar da redação. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Por que tirar? Né? Eu estou explicando aqui por que não usar. O gerúndio, ele é aquele final do verbo NDO, tá? O gerúndio significa que algo aconteceu, acontece e continuará acontecendo, tá? Perceba, gerúndio, acontecendo. Então, quando eu falo, eu estava andando, eu não sei se aconteceu, eu estava ajuda, beleza, mas eu não sei se você ainda está andando, se você parou de andar. A tese é que você sempre continua andando, porque essa é a ideia do gerúndio. Por causa disso, além do gerúndio gerar uma consequência, você coloca, não, eu estava andando, acabei caindo, me machucando, você vai colocando vários gerúndios associados, o que a gente chama de gerundismo, ele é específico. Tá? Eu não sei se a ação finaliza ou continuará acontecendo sempre. E quase sempre na redação, você não quer que a ação aconteça para sempre. Então, se você fala que uma consequência estatal aconteceu, massa, aconteceu. Mas se ela continua acontecendo, para que você vai colocar uma solução? Se ela continua acontecendo e nunca vai acabar. Tá? Então, a dissertação não é conectar. Tá? É basicamente oração subordinada e coordenada. Aí a gente precisa relembrar do nono ano. No nono ano a gente aprendeu que existe a oração principal e existem as orações associadas. Essas orações são conectadas por conjunção. Então, magnificamente falando, dissertação é conjunção, tá? Tentando resumir. Não é só conectivo, é conjunção. E se você for conectar, conecte da maneira classicamente mais específica. Não bote o quê? Bote o pronome relativo. Bote o qual, bote cujo, tá? Se você colocar como preposição, coloque como. E assim por diante. Da maneira mais específica e formal possível. Vou explicar agora por quê, tá? A gente precisa também compreender que a redação é dividida em 5 competências, tá? Dessas 5 competências, a gente tem uma competência que avalia a gramática, 3 competências que avaliam pontos que eu vou falar daqui a pouco, mas basicamente a argumentação, e uma competência unicamente para dissertação. Agora vê, meu anjo, se eu estou te falando que dissertação é botar conectivo, na verdade, especificamente, botar conjunção, tá? E retirar que e gerúndio da redação, você agora vai aprender a decorar conjunção, tá bom? Vem aqui no Google e bota... Deixa eu voltar para vocês aqui pelo computador. Tabela... Deixa eu passar aqui para vocês. A tela inteira. Uma guia. Então, estou compartilhando com vocês tabela de conectivos. Bota isso no Google. Conectivos mesmo, tá? Ó, aparecem várias. Essa aqui eu mais gosto. Essa é a primeira, quase sempre, porque ela é muito boa. Então, ela já deixa bem clarinho, ó, várias tabelas com conectivos, embora, como eu falei, é importante conjunção, mas já vai ter aqui a classe, digamos, do conectivo. E as que são temporais, causais, subordinadas, coordenadas, são conjunções. Então, pega essa imagem, imprime, salva e começa a ler. Sempre antes de uma redação, você vai ler isso aqui. E aos pouquinhos, você vai começar a substituir. Sabe? Isso é um processo. Demora, mas a gente aprende. Tá? E não só isso, mas é importante de compreender... Deixa eu voltar a compartilhar com vocês. É importante você compreender que isso sozinho é uma competência. Que absurdo. 200 pontos. Então, você vai garantir nota máxima nessa competência. Te dizer agora quais são as competências mais fáceis de você atingir a nota máxima. Tira na C1, todas. A C4, agora vou mudar de cor para ácido. A C4 é basicamente colocar conectivo diferentes, tá? Sempre no início de período e começo de parágrafo.
tá? O corretor não consegue ficar atento 100% da sua redação lendo todos os conectivos. Não consegue. Porque, poxa, você está ali em toda oração, todo meio de oração, todo início de período, todo início de parágrafo. Não tem como o cara ficar ligado. Então, ele vai buscar, dentro da tua redação, nos pontos mais evidentes. Deixa eu só mostrar para vocês. Então, abri essa redação aqui. Ó, essa aqui é introdução, D1, D2 e conclusão. Como é que normalmente o corretor faz? Ele vem aqui no começo das frases, porque elas têm letras maiúsculas, então elas são muito evidentes. Então, aqui não tem, mas aqui tem, ó. Aqui tem também, ó, um pois, um também, aqui tem. Eita, aqui não tem. Opa, mas aqui tem. Cadê? Ó, aqui tem entre vírgulas, aqui. É só isso que o corretor faz. Depois ele vai perceber se existe algum que se repete. E pode ver que o padrão nota 1000 não se repete, tá? Também é um importante medidor, tá, para o corretor, visto que o corretor, já estou falando a vocês, ele não fica ligado 100% nos conectivos, é caçar Q. Ele olha Q e gerúndio como se fosse um cachorro. Eu corrijo as redações de vocês assim, para mostrar a vocês que é isso que o corretor vai olhar. Então, o corretor vem, cadê? Nenhum Q, cadê? Nenhum Q, nenhum gerúndio. Opa, achei um aqui. Cadê? Aqui. Ah, mas só um. Pronto, tá bom. Opa, 2. O cara nunca vai chegar a 3 Qs por redação. Não a redação nota 1000. Tá? Então, se limitar, porque é algo que chama muita atenção do corretor. A gente já é ensinado assim, tá? Então, tenham essa atenção. Vamos focar agora em entender como é que o nosso corretor, o cara que vai avaliar a nossa redação, vai nos avaliar, para a gente já precaver o erro. Competência Então, 2, 3 e 5. Oi, Pedro, pode falar. Então, tipo, o ideal é falar cujo, O qual, etc. Isso. É não repetir. Em geral, a dissertação também fala sobre o seu texto ser claro e interessante. Você não vai repetir a mesma palavra 1000 vezes. Né? Quando você começa a ser um escritor assíduo, você percebe que é incômodo até para falar, para escrever. Então, sua redação é sobre saúde. Você já escreveu saúde umas 3 vezes, você já está com a mão na cabeça. Assim, meu Deus, e agora? Eu vou colocar o quê? Então, até quando você repete o quê, você também está sendo repetitivo. Sabe? Então, pontua nessa questão disso que eu estou chamando a atenção de vocês, da cabeça do corretor, como ele é ensinado a corrigir, mas também pontua nesse ponto de dissertação. Dissertação não é para ser repetitivo, tá? Tem que ser dinâmica. E aí você vai intercalando, é só não repetir, tá? Bem, competência 2, 3 e 5. A 2, ela quase sempre é a maior de todas. Antigamente, só existia competência 1 e 2 para corrigir uma redação. Hoje existe várias essas, mais complexo. Mas a 2, ela é a mãe de todas. Ela coloca várias responsabilidades sobre si mesma e acaba que não corrige tanta coisa assim. Mas ela influencia, tá? A nota da 2 influencia na 3 e na 5. A gente não pode colocar quase sempre a 2 menor do que as outras duas, a menos que o argumento foi muito bom, tá? Mas o que é a competência 2? Sintetizando, estrutura e área de conhecimento, tá? Então, deixa eu só explicar rapidinho para vocês, para entender isso. Estrutura. Estrutura é importante vocês entenderem por quê. Uma transgeneação negativa, a passagem de uma linha para outra, ela despontua de maneira injusta, porque é a estrutura. Mas, como eu falei, se a competência 2 implica na 3 e na 5, se você perde na 2, você não pode subir tanto nas outras duas. Então, você tem que tomar cuidado com a estrutura. A estrutura fala sobre transgenear, passar de uma linha para outra. Fala também sobre se o meu texto é dissertativo argumentativo, e quem argumenta é o desenvolvimento, introdução não argumenta, conclusão não argumenta. Se o desenvolvimento é quem argumenta, ele não pode ser menor do que a introdução do que a conclusão. Isso despontua também. Vamos ter essa atenção. Mas, acima de qualquer coisa, gente, é a área de conhecimento. É o que mais despontua. Lembrar, a área de conhecimento, existem 3 grandes grupos para vocês. As atualidades, as humanas e a cultural. Então, as atualidades, notícias e dados estatísticos, é um bloco. O bloco cultural, série, filme, livro, música, propaganda, whatever, é outro grupo. Para finalizar, humanas, história, geografia, filosofia e sociologia. Dentro da mesma redação, a competência 2 fala para a gente trazer áreas de conhecimento dos vários campos, né? Então, eu não posso repetir atualidades, mesmo que seja notícias e dados, porque ainda é o mesmo grupo atualidade. O corretor pode tirar ponto seu. Se você bota no D1 notícia e no D2 notícia, aí você perde ponto. Totalmente.
Porque você só botou, na verdade, em uma área de conhecimento. Em tese, o D2 está vazio. Por que isso, Bianca? Porque o Enem quer que você tenha um conhecimento pluricultural. Aquele aluno que adora assistir série, ele vai querer colocar a série o tempo todo. Mas aí é uma visão unilateral, né? Unicultural. Então, quando você vai para o bloco de, também vou pegar humanas, aí você vai abrindo seus olhinhos. Se você vai para línguas, né, literatura, já é outra sacada, e assim por diante. Ô, Então, Bianca, tipo assim, oi, Júlio. série e filme são a mesma área? São, porque é cultural. É uma produção cultural. Série, filme, Ah, livro, beleza. música, propaganda, tudo que é produzido através da representação da cultura da população poxa, é cultural. Desde que não seja uma arte. Se for uma arte, como a literatura, como o teatro, aí ele bloca. Ele vai entrar para o ramo de arte. Mas ainda é bem avaliativo, sabe, de uma coisa para outra. Esse campo, vocês precisam entender tanto. O importante é que não repita a mesma área de conhecimento, tá? Ou então, o que vocês gostam muito de fazer é filme e livro, ou filme e série. É muito próximo. E não só próximo, mas existem corretores de velhos que acham que a área de conhecimento tem que ser algo mais acadêmico, menos povão. Antigamente, até no SSA mesmo, não pontuava a área de conhecimento cultural. Então, aos pouquinhos isso veio entrando, sabe? E aí é importante a gente conseguir relacionar isso com campos um pouco distantes, sabe? Aí eu peço para vocês Professora, terem um pouquinho de atenção. Oi, Pedro. por exemplo, se eu colocar um filme, por exemplo, do Exterminador do Futuro, certo? Sim. E no D2 eu colocar um HQ, o Exterminador do Futuro não conta como coisinha, né? Não Depende. conta, já que Isso é muito avaliativo do corretor, né? Mas se ele perceber, por exemplo, que a área de conhecimento que fala a mesma coisa, ele vai despontuar. Isso depende do corretor. Tem corretor que a mesma área de conhecimento não despontua. O que eu estou ensinando para vocês é tipo assim, qual é a maioria? Qual é a regra da academia? Mesma área não pontua. Mas o corretor, ele tem sua liberdade. O que eu peço a vocês é só para tentarem deixar algo mais, entendam, cultural e algo mais acadêmico. Para ficar bem distante e não haver essa chance do corretor de pontuar. Vocês conhecem alunos incríveis que tiraram 700, 800 no máximo, e sempre tiravam 900 mil, 900 mil. Por quê? Foi da avaliação do corretor. Do mesmo jeito que acontece o contrário. Aluno que nunca produziu redação na vida e surge um 820. Caramba, arrasei. O corretor que avaliou que aquilo ali que você colocou era uma área de conhecimento. Então, sabe? É difícil. Eu fechar assim para você sem ler a redação. Pontua. Ou então, não pontua. Então, eu vou pela regra. Qual é a regra? Mesma área de conhecimento, não pontua. Mesmo campo de conhecimento, pode pontuar, tá? Mas depende de como o aluno colocou isso. Tudo depende se você teve uma visão unilateral ou plurilateral. Entendeu? professora. Oi, Pedro. Eu posso colocar, tipo assim, agora uma dúvidazinha sobre tema. No caso de esporte, se cair, tipo assim, esporte. Eu posso colocar, tipo, no campeonato da Copa do Mundo tal, aconteceu isso, que tem a ver com o tema, mas como é uma Copa do Mundo, tipo, um evento esportivo, tem como usar? Pode sim. Vamos pensar. Eu falei de 3 campos, né? Eu falei de Documentário se notícias. encaixaria na mesma coisa que série, filme. Oi, Vitória, não ouvi. Repete. Se você usar um documentário e um filme ou um livro, vai também assim? É o que eu falei, tipo, depende se é unilateral ou não. Se o documentário falar a mesma coisa que o filme, é unilateral. Na verdade, até a argumentação falha. Mas se forem diferentes, em tese, não. Um que não pode, 100%, garanto a vocês, não pode. Documentário, documentário. Filme, filme. Série, série. Isso não pode. Afinal, é extremamente unilateral. Além do mesmo campo, é a mesma área. Mas, se você conseguir intercalar, massa. Eu prefiro que vocês vão para o caminho de uma área acadêmica e uma área cultural. Eu sinto mais firmeza e não vejo que isso acontece com tanta frequência. Sabe? A Redação Nota 1000 nunca traz série e filme. A Redação Nota 1000 vai trazer uma série e um filósofo, um filme e atualidades. Ele vai dançando com isso. Agora, sobre a dúvida de Pedro, todos os acontecimentos entram como área de conhecimento. Depende de como você colocar. Se você colocar o ano
e o local de acontecimento, você ganha ponto de notícia, tá? E a notícia não precisa quem foi que divulgou. É só o ano e onde aconteceu. É tipo dado estatístico. Dado estatístico pontua com ano e fonte. Lembra? Eu falei isso para vocês na aula de inclusão de área de conhecimento. Eu vou mandar para vocês esse link depois. Mas, basicamente, no grande campo atualidades, todo mundo pontua. Se botar ano, aí diverge. Se for dado estatístico, a fonte para eu pesquisar. Se for notícia, o local para eu pesquisar. Pronto. E aí pontua normal. Entenderam? É tipo citação. Se eu jogar só a citação, eu não vou saber quem é, despontua. Não vou botar ponto. Agora, se você coloca quem foi que botou a citação e botar a atribuição daquela pessoa, beleza. Você colocar a citação de Bianca Amorim. Quem é Bianca Amorim? Ninguém. Entendeu? Agora, tipo assim, como eu já tirei 1000, aluna Bianca Amorim que tirou 1000 no Enem fala isso sobre a redação, entre aspas. Então, agora eu tenho uma atribuição para pontuar como citação. Entendeu? Ficou claro? Essa parte é tão complexa. Mas eu queria que vocês entendessem o importante. A C2 é a mãe das outras competências. Vocês não podem colocar uma área de conhecimento repetida. A área específica. O campo atualidades, campo notícias, campo atualidades, campo humanas, campo natureza, campo línguas. Aí é um pouco avaliativo. Mas, em tese, bota uma mais acadêmicazinha, bota uma filosofia, bota uma sociologia. E do outro lado, bota a tua série, bota teu filme, tua música, de boa. Sabe? Agora, mesmo série e filme, Maria Bianca, não pontuo. Particularmente, eu acho que é o mesmo campo. Se a competência fala que eu tenho que despontuar, eu vou despontuar. E eu faço isso porque eu imagino que... Eu sempre gosto de corrigir a redação de vocês na visão do pior corretor possível. Como existem divergências, eu sei que existem divergências, eu gosto de pontuar da pior maneira possível. Para você aprender. Se você pegar um cara bonzinho, você vai lançar sua nota. Se você pegar um cara pesado, você já aprendeu com o pior possível. Sabe? E até na hora que eu corrigi o Enem, eu não corrigi o Enem tão pesado como eu corrigi vocês. Eu corrigi vocês bem mais pesado, assim. Enem, a gente é até ensinado a corrigir mais leve. Então, eu sempre corrijo mais pesado, ensino mais pesado, mas sinto que, na prática, vocês, a nível de Enem, vão ter mais facilidade, tá? Bem, continuando na competência 3, ela fala basicamente sobre desenvolvimento. E a competência 5 fala sobre conclusão. A gente não tem uma competência que avalia a introdução, então, já aviso de antemão, a introdução não é tão importante assim, tá? A gente vai ter a competência 3 só para desenvolvimento e a competência 5, mais uma vez, só para conclusão. Na verdade, só para solução. E aí vem outro atento que eu tenho que fazer a vocês. Gente, eu tenho 2 competências. A 5 mais ainda, mais a 2, a 3 e a 5, que avaliam apenas uma estrutura. Então, vocês têm que conhecer como é a estrutura da redação nota 1000. Tem que aprender, tem que ler redação, para ver como é que a galera que está arrasando, que está tirando nota máxima, consegue manejar essa redação. Como é a estrutura? Se eu estou falando de estrutura, que é importante a estrutura e blá, 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 blá. Como é a estrutura ideal, Bianca? Como é a estrutura da redação nota 1000? A gente vai ter, na introdução, tudo tem começo, meio e fim. Então, começo. No mesmo ponto aqui tem o meio e aqui tem o fim. Mesma coisa, começo, meio, fim. Começo, meio, fim. É sempre assim. Então, de cara, já passo para vocês. A introdução quase sempre tem 2 períodos. Eita, Júlia, vai ter que sair, né? Inclusive, eu vou ter que parar essa aula daqui a pouco, porque eu ainda tenho muita coisa para falar. Então, eu vou finalizar ela daqui a pouco e daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco, ó. Daqui a semana que vem. Mas já avisando que eu vou parar a aula daqui a pouquinho mesmo, tá? Então, vamos lá. Introdução. A introdução quase sempre tem 2 períodos, tá? O desenvolvimento tem 3 períodos. Não se preocupem, eu já vou finalizar já. E, para finalizar, a conclusão tem 3 períodos também. Na próxima aula, porque essa aula é longa, eu acabei dando ela na semana de propulsão, a gente vai rever um pouquinho. Desculpem. Seguindo, né? A partir da semana que vem, a gente vai revisar na redação nota 1000 como é essa estrutura. A gente também, é porque estou realmente estourando no horário. Semana que vem, a gente também vai ver quais são os passo a passo para você produzir uma redação, ter planejamento textual. E eu vou também mostrar para vocês,
tema de redação, tema de área de conhecimento para todas as redações, tá? Para filosofia, sociologia, da área de história, da área de literatura, que já acaba só aqui sendo as áreas acadêmicas que eu estava falando para vocês, que vocês precisam colocar mais. Afinal, a gente já tem uma base cultural, a gente tem até base de notícias e dados com o Instagram, então as informações hoje chegam muito mais rápido para a gente. Mas essa parte acadêmica eu vou passar aqui para vocês na semana que vem, para a gente finalizar essa revisão, vendo quais são os principais filósofos e sociólogos que a gente vê na redação. Ao final, eu também vou passar alguns dados estatísticos e algumas dicas, tá? Mas finalizando, a introdução tem 2 períodos, o desenvolvimento tem 3 períodos e a conclusão, tradicionalmente, tem no mínimo 3 períodos. Eu entendo, mínimo, tá? A introdução começa com a responsabilidade de contextualizar o tema, tá? Então, qual vai ser a nossa responsabilidade? Apresentar o tema antes de apresentar a tese. A tese tem como responsabilidade apresentar o argumento. Ela vai esclarecer quem é D1, quem é D2, dentro do grande bloco desse tema, quais são as 2 pontos que eu vou abordar melhor. Lembrando que esses pontos eles devem ser um pouco diferentes entre si, eles não devem se repetir, né? Mas, essa é a nossa única responsabilidade. De fato, embora apresentar o tema seja muito relevante, a tese é a única que pontua, tá? A tese está relacionada com a competência 3. Tá? No desenvolvimento, não. No desenvolvimento, a gente tem a responsabilidade voltada para o 2 e o 3. São 2 competências que se relacionam. O tópico frasal apresenta ainda a tese. O encadeamento, ele vai responder 2 perguntas para a gente. Primeiro, ele responde por que isso ocorre e depois, por que isso é um problema. Tá? Então, por que isso ocorre? É mais para explicar, ele está relacionado com o próprio tópico frasal. E porque isso é um problema, está relacionado com problematizar, como a gente falou, né? A gente precisa problematizar para fechar o nosso argumento, tá? É importante perceber que, na verdade, 3 períodos é o mínimo, mas o padrão são 4. Eu tenho um para o tópico frasal, o encadeamento 1, o encadeamento 2 e, para finalizar com o último período, o fechamento. A conclusão é avaliada pela 2 e pela 5. A solução, só a solução é a C5. É a solução que a gente tem naquele padrão que vocês já conhecem. É a ação, que é o que a gente fala, o que vai ser feito, o agente, que é aquele cara, quem vai fazer o efeito, para quê? Para quê? O meio modo, que é como, e o detalhamento que a gente vai ver melhor semana que vem, porque ele é bem complexo. Mas tem também o detalhamento. Tá? A retomada de tese é o começo, tá? Da conclusão, na verdade. E ela, se ela retoma a tese, ela segue aquela mesma estrutura da tese. A gente vai ver isso semana que vem. É muito forte essa relação, porque a conclusão vai finalizar o argumento também. E aí a retomada de tese tenta com essa responsabilidade junto com a conclusão de redação. A conclusão de redação, hoje, no padrão nota 1000 que a gente vem percebendo, ela costuma retomar a contextualização. Ela aparece lá na contextualização com aquela responsabilidade de... como é que eu posso dizer? Dá a ideia que você finalizou a redação. Normalmente, você não finalizou a redação. Você finalizou... Você repetiu. Na verdade, a gente repete o que vai aparecer lá na introdução. Né? Então, por exemplo, se você citou Quincas Borba, se você citou 3 Reasons Why, reaparece isso na nossa conclusão de redação. Tipo assim, se essas soluções forem tomadas, não teremos mais realidades como as Quincas Borba, como 3 Reasons Why. Sabe? Então, esse vai ser mais o segmento. Dá essa impressão que a redação se finaliza como um todo, recitando a introdução. A gente vai ver isso mais aprofundado na próxima aula. Tá? Essa aqui é a redação nota 1000 e vamos seguir nesse planejamento. Tá? Vou finalizar ela por aqui, porque eu já estourei o horário de vocês, né, na verdade. E vou enviar para vocês o slide como ele está arriscadinho, tá? Para quem quiser fazer anotação. Mas lembrando que a gente volta nesse mesmo slide semana que vem.
Para quem pegou depois, ou acho que todo mundo chegou aqui na hora. Qualquer coisa, sexta-feira, sábado. Sábado temos de novo, às 9 da manhã. Se quiser chamar também um amigo, falar, ó, aula massa e tal, falem para os meninos, beleza? Bem, parando por aqui, bem no meio, vocês têm alguma dúvida? Só lembrando que essa semana eu não vou passar tema de redação para vocês, porque, em tese, vocês estão de férias. Eu não posso passar tema de redação. Semana que vem eu começo a passar, tá? Mas essa semana não, porque eu tô dando essa aula mais para revisar simulado. Mas tema de redação essa semana eu não posso passar. Vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Não? Pronto. Então, eu vou passar para finalizar aqui a aula, tá? E agradeço a presença de todos. Vejo vocês semana que vem. Bom? Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.